Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Walter Capanema, eu sou coordenador dos cursos de extensão em Direito Eletrônico aqui da Emerge e estou aqui atendendo um gentil convite do nosso diretor, o desembargador André Andrade, e quero trazer para vocês aqui, no tempo de quarentena, um estudo. Se a Emerge está momentaneamente fechada, nós aqui no mundo digital mostramos que a Emerge está aberta. E quero trazer para vocês aqui uma discussão de um tema que, ao mesmo tempo que ele é atual, é um tema que tem a ver com a modernidade, o mundo digital e a jurisprudência do STJ. Vamos falar aqui com vocês dos golpes digitais na internet. Ok? É interessante falar dos golpes digitais nesse tempo de quarentena, os golpes de internet, justamente pelo seguinte: levando em consideração que nós estamos cada vez mais em casa, né, nós precisamos ficar, né, protegidos em quarentena, né, nesse distanciamento social, e a gente começa a receber cada vez mais e-mails, né, cada vez mais mensagens, muitas vezes são golpes, como por exemplo, que noticiou aqui a Veja, né, mensagens, envios de comunicação dizendo que tem promoção do Netflix, aumento em Bolsa Família. Na realidade, tudo isso é golpe. Tudo isso é um tipo de crime digital que nós vamos discutir aqui com vocês. Agora, que tipo de crime seria esse? Mas antes de falar, eu queria mostrar para vocês uma dessas mensagens. Vou mostrar aqui na tela uma mensagem dessas que eu recebi. Olha lá, a Netflix decidiu liberar o acesso à sua plataforma de filmes e séries pelo período de isolamento das pessoas, mas é por pouco tempo o cadastramento. Corre no site e tem um endereço lá. E aí você viu no comecinho, tem Netflix, eu vou clicar. Mas aí você tem que levar em consideração que o falsário, o criminoso, ele colocou um endereço de internet muito parecido com o Netflix. Enquanto o Netflix é netflix.com, esse botou netflix-usa.net, né, barra, aí um monte de coisa por aí. Aí que está o golpe. Aí que está o golpe. Mas que golpe é esse? E eu quero discutir com vocês justamente o tipo de golpe que é. Esse tipo de golpe, ele trabalha com uma ferramenta muito interessante chamado de cavalo de Troia. O cavalo de Troia digital é muito parecido com o cavalo de Troia físico, né? O cavalo de Troia lá da história. Se no cavalo de Troia físico eu tinha um presente que ocultava soldados, né, inimigos, aqui no cavalo de Troia digital eu tenho, portanto, aqui um programa de computador que parece ser bom, parece ser benéfico, parece ser o Netflix, parece ser o programa da sua conta bancária, o programa da Bolsa Família, mas ele esconde aí um conteúdo, seu verdadeiro conteúdo, que é lesivo, qual seja danificar seu computador. E no caso que é mais comum e que vai ser objeto, e que é objeto do nosso debate, tem a ver com os golpes bancários pela internet. E o que é importante trazer aqui para vocês é justamente como ele funciona. Mas antes de falar como ele funciona, é preciso trazer para vocês um nome técnico. O nome técnico, o nome no mundo do cybercrime é justamente esse daqui: phishing scam. Phishing scam. O golpe da pescaria, o golpe em que o criminoso ele joga no mar aí um anzol ou uma rede para capturar, né, eventuais vítimas do seu golpe, né? Seja por e-mail, seja por um contato pessoal, seja por um link. Então é o golpe da pescaria. E como ele funciona? Ele tem um modus operandi muito particular. Qual seja, olha só, primeiro, você começa com o envio do link ou do arquivo, com um cavalo de Troia, né? Depois, a vítima ela acaba instalando e muitas vezes acompanha aí uma mensagem incentivando ou instigando a vítima a clicar nesse link e instalá-lo. Depois, o programa, uma vez instalado, vai monitorar todas as atividades da vítima naquele computador, especialmente as atividades bancárias, né? Quando ela vai, por exemplo, ao site do banco, ela fica atenta para pegar o seu login, sua senha e outras informações. Depois vem o passo 4, em que o criminoso, uma vez obtendo os dados bancários da vítima, vai receber, né, remotamente, sem que a vítima saiba. E aí nós temos o passo 5. O criminoso, um laranja, com base nos dados bancários da vítima, vai sacar esse dinheiro. E veja, não é um crime de furto de informação. Não é um crime de furto de informação. É um crime de furto de dinheiro. É um crime de furto patrimonial. Então, o que eu acho importante conversar aqui com vocês é o seguinte: qual seria a tipificação dele? Para a gente pensar em tipificação, eu já até adiantei. Se é furto, é furto.
É furto de dinheiro? Sim, não existe furto de dados, furto de informações. O criminoso, ele se utiliza de um subterfúgio, né, de uma aparência de bondade, de um cavalo de Troia, de um presente bonzinho, para obter os dados bancários e com isso tirar o dinheiro. Portanto, aqui, de acordo com a jurisprudência, o crime é de furto mediante fraude. Mas outra questão que eu acho importante discutir com vocês é a seguinte da competência, né? Muitas vezes o criminoso está em outro estado da federação, a vítima tem uma agência em outro município. Qual é a competência? A jurisprudência do STJ ela tem sido pacífica nesse aspecto. Como regra geral, ela estipulou esse critério. Há algumas exceções, mas o principal é o seguinte: o juízo territorialmente competente é do local da agência bancária da vítima, né? Se eu tenho meu dinheiro, está na agência de Teresópolis, o juízo competente vai ser o juízo criminal de Teresópolis, ok? Não interessa onde está o criminoso ou onde foi a agência que ele tirou o dinheiro, né? É claro que existem algumas exceções, né? O STJ, por exemplo, quando o criminoso ele pratica a conduta em vários lugares, há um critério que, por exemplo, se utilizou num caso de concentrar num determinado juízo, no juízo onde aconteceram a maior quantidade de golpes. Então, mas a regra geral é essa que eu falei para vocês. E para terminar, eu quero só deixar um recado dizendo o seguinte: nos crimes digitais, o criminoso não é um hacker. Eu, por exemplo, estou usando aqui a camisa do grupo de hackers de Belo Horizonte, o BHack. Então, o hacker é aquele que é estudioso, que gosta da computação, que gosta de desafiar a máquina, que gosta da tecnologia. O criminoso digital é o cracker. Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa mini aula, né? Foi uma aula bem corrida, mas que eu digo o seguinte: estou à disposição e em breve teremos outras aulas. Desembargador André, muito obrigado e conte comigo.